3 primeiros meses que a OMS recomenda. E a gente tem que ouvir especialistas em saúde e ciência, não pastores. Bem, Mendes, pergunta 5, sua última pergunta. 2 minutos. Ok. Você ouve quem você quiser ouvir, tá certo? Se alguém tem, inclusive isso está na Declaração Universal de Direitos Humanos, que o direito à religião também é um direito humano. Então a pessoa escuta quem ela quiser ouvir. E tem gente aqui escutando um casal abortista, propagandista da morte, então por que não escutar também um pastor? Mas eu não trouxe debate religioso. Foram eles que trouxeram e insistem em continuar nesse tema, porque sabem que querem fazer pânico moral. Se o argumento central para permitir o aborto é evitar sofrimento físico, emocional ou social, como impedir que esse mesmo raciocínio seja aplicado de forma lógica a outros seres humanos dependentes ou incapazes, abrindo precedentes éticos perigosos? Eu vou exemplificar. Eles estão dizendo que tem que abortar, ou seja, tem que legalizar matar crianças, porque para se evitar o sofrimento de mulheres, que as mulheres não podem ser obrigadas a levarem uma gestação que elas não querem. Eles estão desconsiderando que essa mulher teve a chance, juntamente com o pai desse filho, de usar método contraceptivo. Mas estão dizendo que isso vai gerar um sofrimento psíquico nessa mulher. Também gera sofrimento psíquico para o cuidador de idoso acamado, por exemplo. Ele também tem um sofrimento psíquico. Então vocês desejam que se mate um idoso restrito ao leito? Também gera um sofrimento psíquico você criar uma criança neurodivergente, porque ela demanda muita atenção dos pais. Vocês concordam também com o assassinato dessa criança neurodivergente? Causa sofrimento psíquico você cuidar de um idoso com doença degenerativa, como Alzheimer ou demência, corpus de Levy, demência, todos os tipos de demência também causam sofrimento emocional, um sofrimento psíquico. Vocês também são favoráveis a matar essas pessoas? A lógica é a mesma. Não, deixa... 5 minutos. Não. Só, de novo, eu não sou a favor da legalização do aborto, eu sou a favor da descriminalização do aborto. Que é para as mulheres não irem pra cadeia. Eu quero que as mulheres não vão pra cadeia se elas se veem obrigadas a ter um aborto. Não sou abortista, e eu quero repudiar muito aqui a tua insistência no ad hominem, porque eu não te chamei de nada. Em todo esse debate, eu não fui pra ofensa pessoal em nenhum momento, e é só o que tu faz. E é uma coisa, assim, muito feia, principalmente para um cristão. Eu não sou cristã, eu sou agnóstica. E eu não acho legal ficar usando ad hominem pra tentar desmerecer ou rebaixar as pessoas, por isso que eu não faço. É o que a gente falou da demonização, que a gente tava falando desde o começo. A insinuação que vocês fizeram no TikTok, depois excluíram com medo de processo, é o quê? O quê? Sobre Gaza? Bem, nos 3 minutos você faz. Não, porque o tempo é deles. Vamos abordar sobre isso? Processo criminal que você ia tomar nas costas, e você excluiu que você não é homem? Vamos lá. É ad hominem também? Bora, continua. Não, eu queria dizer só uma coisa que a gente tá discutindo aqui, a gente discutiu isso aqui 500 vezes já, e a gente vai ter que explicar de novo. Potencialidade de vida, tá? Quando a gente tá falando aqui de um idoso, de uma pessoa com problema, com todas as síndromes que ele citou aqui, nós estamos falando sobre potencialidade de vida. E potencialidade de vida são pessoas que já são completas. E potencialidade é diferente disso. E a gente está tentando demonstrar isso desde o começo, tá? Existe uma potencialidade de vida e depois existe uma vida completa. Uhum. Uma vida completa, ela já possui todos os direitos possíveis que são garantidos pela nossa Constituição, principalmente. Então, é por isso que a gente estava tentando demonstrar aqui desde o começo. O Ben aqui falou, por exemplo, da mulher que vai lá e faz o sexo. Eu trouxe essa informação aqui, já no caso do violinista. Uma pessoa que tomou todos os cuidados e mesmo assim engravidou, ela tem ou não tem o direito, ou melhor, de engravidou não, de se ligar ao violinista, ela tem ou não tem o direito de ser, de se desconectar do violinista? E a gente sabe que na objeção moral a gente vai ter, sim, o direito de desconectar do violinista. Mas o ponto aqui é justamente esse. Porque nós estamos falando de uma potencialidade de vida. E não de uma vida completa, como o Ben tentou demonstrar. Então, essa pergunta não faz sentido, porque a gente já respondeu ela 300 vezes antes. Uhum. E eu acho também que existem várias formas de evitar o sofrimento de cuidadores
que não envolvem a morte das pessoas de quem eles estão cuidando, que são realmente pessoas e vidas completas. O Estado tem que dar esse amparo. E por isso que eu te perguntei, naquele momento, sobre como impedir que essas gravidezes aconteçam, porque o Estado tem que estar inserido aí também na prevenção. Porque tu não quer que as mulheres abortem, eu também não quero que as mulheres abortem. Eu não quero que chegue a um momento em que essa mulher se vê obrigada a abortar. Mas coisas precisam ser feitas para impedir que isso aconteça, não só demonizar as mulheres que fazem o aborto. Precisa ter educação sexual na escola, precisa ter mais conscientização sobre contraceptivos, precisa ter mais apoio do Estado para cuidar dessa criança, para essa mulher entender que ela vai ter amparo se ela decidir ter essa criança. Creches, se ela tem que trabalhar, alguém para cuidar. Porque as pessoas que são pró-vida, no momento que essa criança nasce, elas não vão ter nada a ver com essa criança. Tu não vai te dispor a ir lá e cuidar dessa criança para a mãe dela poder ir trabalhar, para poder colocar comida na mesa dela. A igreja cuida, tá? Tá bom, então. Se a gente levar em consideração que os pastores estão sendo presos por exploração e abuso sexual, acho que Qual é difícil. pastor? Teve pelo Muitos. menos 82 em 2024. E não tem ateu também? Não, mas a maior parte é pastor. Então tá bom. Porque eles têm contato direto com as crianças, né? Entendi. Pode continuar. Tá. Raciocínio. Então, era isso que eu tava tentando tirar de ti aquela hora. Porque pra gente chegar num patamar em que essas mulheres não tenham essas gravidezes indesejadas, é preciso ser feita alguma coisa antes que isso aconteça. É preciso ser feita alguma coisa para que a gente diminua o número de estupros. Que não seja penalizar mais o estuprador, porque isso não resolve. As mulheres continuam sendo estupradas, principalmente crianças de até 14 anos, principalmente dentro de casa, por membros da própria família. E a questão de criminalizar ainda mais essa criança, impedindo que ela faça o aborto depois da 22ª semana, porque nós temos um caso muito emblemático de Espírito Santo, onde a avó da menina só descobriu que ela estava grávida com 22 semanas, porque ela foi estuprada pelo tio e ele tinha uma arma e ameaçava matar a família se ela contasse. Essa menina, ela não tem que ser tirada do lar pelo juiz e ser postergado até para tentar convencer ela a ter esse filho. Ela tem que ter o direito dela de tirar esse filho. Entendeu? Outra coisa que nunca se pensa é: por que a gente acharia ok uma criança nascer de um estupro? Que tipo de vida essa criança vai ter? Porque, como eu disse antes, por mais que tu ache que essa mãe nunca vai ver essa criança, que essa criança nunca vai saber que ela foi vítima de estupro, ela vai saber. Porque a criança que passa pelo sistema de adoção e sabe que é adotada, ela quer saber de onde ela veio. Porque isso é importante não só para o desenvolvimento psicológico dela, mas para a saúde dela. Benoni, 3 minutos pra você comentar a resposta dela. O amparo já existe. As pessoas elas têm o Sistema Único de Saúde para ter o amparo. Ela disse, não seja penalizar mais o estuprador. Claro que tem que penalizar mais o estuprador. Claro que tem. E eu concordo que a maioria dos estupros acontecem dentro de casa. Eu concordo. Então, por isso que eu acho mesmo que tem que penalizar mais o estuprador. Só que o direito da mulher estuprada a abortar já existe, Maria. Não é isso que você veio defender aqui, não. Esse direito já está consagrado no Código Penal. Você pode ser honesta. Você e o seu marido vieram aqui defender o direito de qualquer mulher abortar, porque o direito do estupro, da mulher vítima de estupro já existe, já está aí no Código Penal. Não é isso que vocês vieram defender, não. Vocês estão com vergonha de defender o que vieram defender. E quando eu disse aqui, e ela também disse que a criança vai querer saber sobre o pai estuprador. Então agora nós criamos um precedente terrível. Por quê? Porque um pai que não era estuprador, um marido, por exemplo, mas que batia na sua mulher e essa criança nasce, ela também não vai se sentir orgulho de ser filha de um pai que batia na mulher. Então tem que abortar essa criança também? Então não faz o menor sentido. Quando eu disse que esse rapaz e essa senhora ficaram nas redes sociais deles insinuando ataque à honra minha e da minha mulher, e que só não sofreram um processo criminal porque recuaram, porque nem para isso foi homem, de sustentar até o final, eu estou falando que eu provo, e a minha equipe de advogados está muito ciente disso. Foram para as redes sociais insinuar
Porque eu dei uma entrevista no Flow Podcast e eu disse que eu conhecia a minha esposa, a minha mulher, que eu a conheci quando eu era professor da escola bíblica, eu tinha 23 e ela tinha 19. Só que eles omitiram a principal informação, que nós nos conhecemos como amigos e não tivemos absolutamente nada. E depois o tempo passou e nós nos distanciamos, porque ela morava em uma cidade muito distante da minha, e nós só fomos nos reencontrar quando ela tinha 20 anos e eu tinha 29 anos. Aí nós casamos, estamos casados até hoje. E aí esse senhor aqui foi pra rede social dizer, não tô falando nada, não tô falando que é... Não, rapaz, se você entendesse direito, você sabe que insinuação é punível também. E vamos falar certo? sério, não tinha 19 anos, você disse que ela tinha 14. 14 anos foi o que eu disse. Tu falou 19 agora. Não, eu tô falando que nós nos casamos. Não, você disse que quando vocês se conheceram, você tinha 23 e ela 19. 14 anos. Deixa claro, ela tinha 14 anos e ele é professor dela. Qual que é o problema? Não é isso, é só que e qual que é o problema É que tu falou errado. Qual que é o problema? Só estamos dizendo que tu Tu falou Vocês falou querem sair errado. daqui com um processo criminal nas Amigo, costas? eu só disse que tu Eu não falou sou teu errado. amigo. 14 anos a minha esposa tinha, eu era professor da escola dominical, tinha 23. Nós não tivemos nada. Nós éramos apenas amigos. Nós nos distanciamos. Quando ela tinha 20 anos, o destino quis que nós nos reencontrássemos, eu tinha 29, e aí nós namoramos, noivamos e casamos, como qualquer família conservadora e tradicional faz. Por isso é que a minha esposa nunca precisou fazer nenhum aborto e nem nunca vai precisar fazer. Então, eu acho que vocês têm que ter muita responsabilidade com o que vocês insinuam Acabou nas o redes tempo, sociais. Bom, a gente recebeu vários superchats aqui. Vamos fazer uma rodada de Já foi a superchat. última pergunta. Eu esperando mais uma vou dar pergunta. 3 minutos pra um, 3 minutos pra outro, dependendo da resposta, Robertinho. Tá- A gente aumenta 2 Tá e 2. tranquilo o tempo aí? Bem, tranquilo. Mendes, pra você tá tranquilo o tempo pra fazer um superchat? Tá tranquilo? Eu só queria pedir desculpas a vocês, porque no último debate eu tentei ser o máximo respeitoso possível, só que não funcionou. Né? Então, hoje, eu tô recebendo desde o último debate ofensas raciais, ameaças de morte e tudo. Então, hoje eu vim realmente dessa forma. Tá certo? E com abortista a gente lida desse jeito. Inclusive, Eu gostaria não de fiz nenhuma falar- ofensa racial, então eu não entendo por que tem que ser direcionada a Eu gostaria de falar sobre mim. isso, sabe, Marina? A gente recebeu vários superchats, Ben. Inclusive um superchat aqui, comentando sobre essa postura sua hoje, Essa que é a foi minha do postura, sempre que eu vou adotar morno. nos debates públicos daqui pra frente. Porque E- tentando ter lianeza, cordialidade, eu tive que lidar com a debatedora debochando e rindo o tempo todo e no final usando de uma cartada racista que eles gostam de usar, que é o seguinte, tentar reputar todo homem negro quando ele está argumentando, tenta reputar como desequilibrado. E foi o que a Michelle fez aqui. Então, já que ao final vai me reputar como desequilibrado de uma forma ou de outra, eu vou defender os meus argumentos de forma mais incisiva. Mas eu acho que tu pode fazer isso sem ofender a gente. O que você acha? Vamos- Eu não tô nem aí o que você acha. Vamos fazer a rodada aqui. A gente notou também que esse debate, você veio com uma postura diferente do debate anterior. Você veio um tom acima, né? Sim, claro. E aí eu gostaria de perguntar, junto com o que o Sempre Morno perguntou aqui, além do tema que eu sei que é uma pauta importante pra você, tem algo pessoal no fato de você ter levantado o tom? Não, Rodrigo. Rodrigo, a Michelle, eu disse que eu não a reconheci como mulher, reconheci como travesti, inclusive isso foi motivo de conversa nossa depois disso, mas a Michelle estava falando de uma vivência dela, certo? No campo das ideias, eu contrapus, eu não concordo com o que ela apresentou aqui, eu também trouxe elementos científicos, ela também tentou me levar para o lado da religião e não funcionou, mas ela estava defendendo uma vivência dela, então não tem porquê eu chegar para debater com uma pessoa que tem uma vivência de transexualidade, que é uma pessoa que já cotidianamente sofre por preconceitos, exclusão, discriminação, não tem porquê eu assumir num debate público com essa pessoa uma postura mais combativa, uma postura mais incisiva. Porém, com todo respeito aos seres humanos que estão na minha frente, mas as ideias deles são ideias assassinas, eles querem matar pessoas, então não tem como ter leniência com quem prega abertamente assassinato de criança. Então é claro que eu vou subir o tom. Todas as vezes que eu for para um debate público no qual as pessoas estão defendendo abertamente coisas que atentam contra a dignidade da pessoa humana, contra a própria humanidade, é óbvio que eu vou aumentar o meu tom mesmo, porque não existe diálogo com quem defende a morte das pessoas. Não existe. A morte de inocentes, eu quero dizer, porque você defender a morte em legítima defesa é outra história, mas a morte de inocentes, não existe diálogo com essas pessoas. Essas pessoas
elas sabem exatamente o que elas estão defendendo. Tanto é que elas estão aqui simulando. Eles estão colocando estupro o tempo todo, quando a legislação penal já diz que, em caso de estupro, pode abortar. Eu, pessoalmente, discordo, acho que não poderia abortar, deveria doar para adoção, mas a legislação penal já assegura esse direito. Então eles estão falando o tempo todo, a mulher tem que ter direito no caso de estupro. É mentira. É porque eles sabem que o que eles vieram aqui defender, na verdade, não tem nada a ver com menina estuprada, porque a menina estuprada já está defendida pelo Código Penal Brasileiro no artigo 128. A mulher que está gestando e a gestação gera risco a ela, também já está protegida no artigo 128 do Código Penal. A mulher que gera um feto anencéfalo já está protegida por uma arguição de descumprimento do preceito fundamental do Supremo Tribunal Federal. Eles não vieram aqui defender isso, eles vieram aqui defender que qualquer mulher livre, consciente e qualquer homem livre e consciente que produzam um outro ser humano podem deliberadamente tirar a vida desse outro ser humano. Esta falta de pudor público para um tipo de debate desse precisa ser respondida com veemência. Maria e Misael, vocês querem comentar? Eu quero comentar rapidamente essa questão do estupro. Tem 3 minutos para isso. Tá, tranquilo. Sobre essa questão do estupro especificamente, é porque no Brasil está tendo uma dificuldade muito grande de se conseguir acesso ao aborto legal, principalmente em casos de estupro. Então aqui em São Paulo, por exemplo, teve um hospital que era um dos principais que fazia abortos legais no país e ele foi fechado. Tem inúmeros outros casos de juízes decidindo que não, a criança, ela tem 12 anos, mas ela pode segurar um pouquinho mais a criança, de repente? Uma juíza falou isso em Santa Catarina. Por que ela falou isso? Se tem o direito e a criança quer abortar, os pais da criança querem que ela aborte, por que a juíza vai perguntar isso? Por que a juíza vai ficar encebando num processo ao invés de resolver a situação logo? Ela tem o direito, garanta o direito dela. Eu fico feliz, pelo menos, que o Ben, desse ponto, ele não passa, porque nós tivemos um debate com uma deputada e essa deputada literalmente disse que ela prefere que uma criança estuprada morra do que ela possa parir. Então, assim, é muito grave isso, porque tu tá desumanizando a criança que não quer ter aquela... que não tem corpo pra fazer aquilo, não tem nem sequer corpo pra isso, sabe? É muito complicado tudo isso. E quando se tem essa posição onde... que eu acho assim, se chocou tanto com a frase da Maria no debate, inclusive, mas quando ela vai e fala que a natureza engravidou a criança através do estupro, isso eu não vi uma manifestação do bem em relação a isso. Sabe? Tipo, ele poderia ter se manifestado de isso que ela falou é brutal, é nojento, mas ele não fez. Diabólico é apenas quando é oposto a ele. Não tenho nada não? a Achei que ia adicionar. Beleza. Não, eu ia, mas eu prefiro não entrar nessa... Eu tenho agora a obrigação de assistir a todas as entrevistas que as pessoas dão na vida. Nem sei do que você tá falando, rapaz. Da Ana Campanholo? Eu nem sei do que vocês estão falando. Tá, deixa, Maria, deixa. Não, pode dar, traga o fato que eu dou a minha opinião. Qual é o fato? A Ana Campanholo disse a natureza quis que a criança engravidasse de um estupro. Por meio de um estupro. Por meio de um estupro. Não por causa do estuprador, por meio de um estupro. E que ela disse depois pra defender no mesmo que debate o aborto não deve ser feito em nenhuma instância. E no mesmo debate, onde tu falou sobre o corte da Maria. É por isso que eu comentei. É porque o corte saiu antes, né? Sim, saiu antes, mas aquele corte tá também bom. viralizou. Os dois viralizaram. Tá, tu não vai falar sobre? Claro que vou. Claro que vou. Nenhuma mulher que é estuprada, ela merece ser tratada como um objeto. Uma mulher que é estuprada, ela precisa ser acolhida pelo Estado e pelas pessoas, e o estuprador precisa responder com toda a dureza da lei, e não somente da lei, dos homens daquela sociedade também, porque homem resolve com homem. Eu só tenho mais uma pergunta relacionada a isso. Aquela menina de 11 anos, com 22 semanas, que foi no hospital, e eles proibiram ela de... E eles recusaram a fazer o aborto legal nela. Ela foi até a juíza para pedir o aborto, e em vez da juíza ir ao hospital e exigir o aborto, ela tirou ela da casa dos pais para que ela fosse para um abrigo para esperar. Pra até não ser mais permitido. O que deve ser feito nesse... Para evitar que coisas como essa aconteçam no futuro. Você viu quando que foi o julgamento? Com quantas semanas a menina tava? 22, quando ela descobriu e foi procurar ajuda. Isso. Aí você viu que a juíza disse que era viável o feto? Não é viável com 22. A juíza não é um médico. Não é. Eu não tô entrando nessa seara. Você não quer minha opinião? Não, eu tô te perguntando o que a gente deve fazer em casos onde hospitais se recusam a fazer
o aborto legal, Sim. e em vez da juíza obrigar o hospital a fazer o aborto legal, ela coloca a criança em uma casa, em um abrigo, para evitar que os pais levem ela para fazer esse aborto legal, e fica postergando até o feto ter viabilidade e não permitir mais o aborto legal. O que a gente tem que fazer? Parabenizar essa juíza. Palmas para a juíza. Palmas para os médicos, que eles não sabem. O médico, ele tem algo que é chamado de objeção de consciência. O médico não é obrigado a fazer nenhum procedimento se a sua consciência não convier com aquele Mas procedimento. a Constituição disse que deve? A Constituição obriga ele a fazer não é isso. Constituição, Maria. O Código Penal. Você está confundindo tudo, As Maria. leis. Então, deveria ter estudado. A Maria, lei, eu estudei. Inclusive, eu sei que o Código Penal diz que o aborto legal não tem limite de Maria, semanas. a lei não então, diz que o hospital deve. não pode. Maria, não Maria, pode você se está recusar. você tá trazendo fake news, Maria. Jornalista trazendo fake news. O Código Penal não fala que deve ser feito. O Código Penal Tá, é gera um uma direito. excludente. É um direito, Então, exatamente. se esse direito dessa Perfeito. menina é tolhido, o que deve ser feito? Então, parabéns para a juíza, Não, porque pelo amor de na Deus. manifestação Então pública... você é a favor do estuprador? Deixa eu te responder, Não, Maria. pode passar pra Maria, próxima, fica ele já tranquila, respondeu. Calma, Obrigada. Maria, calma. Parabéns para essa juíza e parabéns para os médicos. Por quê? Porque a sua excelência, a juíza de direito, ela percebeu que o feto estava quase viável já e na verdade, o que a juíza fez foi apresentar para a criança, para a mãe e para a criança, a possibilidade, adolescente na verdade, de, já que veio até aqui, se segurar um pouquinho mais, já consegue tirar esse bebê e doar para a adoção. Que amor, a juíza, né? ela é Que pró-vida. lindo. Inclusive, o que eles não contam é que a família inicialmente queria manter a gestação. Mas Não. existe o depois, Eles né? não contam isso, eles são mentirosos. Não, a porque família essa queria menina com manter, 7 meses a família abortou. queria manter a gestação. Mas a família não A família importa. queria manter os coletivos feministas abortistas, foram, enfim, a família Meu não Deus. importa, tá vendo? A Não, família não não importa. importa a Não consciência importa. deles. Parabéns A pra- tem que criança- dar os parabéns. Informa, A tá vendo? criança- Importa a a- consciência tem que deles. dar A os parabéns criança pra estuprada juíza. tem direito de não querer carregar a Mas gestação. a criança queria, a não queria, a queria. família Parabéns queria. à justiça. Parabéns por à fazer uma juíza. criança gestar outra criança. Não, Nojento, mentira, escroto, mentira. E deveria mentira, ser mentira. Você é, revisto. Não, você é mas na mentiroso. verdade, é uma cristã- Você é é uma criança mentiroso. gestando Pode Você ir. é mentiroso. Vamos pra Você é próxima. mentiroso. Não, eu vou responder que eles Vamos pra cortaram. próxima. A juíza. Já falou bastante, já falou bastante. Não, Ótimo. quem determina o Porque- tanto que eu falo não é você. Não, são Você eles. determina Vamos lá na pra sua casa. próxima? Eu acho que nem em casa você tem autoridade. Eu vou responder a pergunta. Eu vou responder. Aqui, ó. Eu vou responder. Me perguntaram, então eu vou responder. Aqui o tempo que eu tava pelo celular. Tá? Eu vou Tá bom, responder a obrigada. pergunta. Eu vou Parece responder. muito tempo, mas eu marquei aqui. Aham. Eu vou responder e Eu eu, não liguei aqui, mas eu marquei. se Tá a minha bom. resposta não Tudo agradou a ótimo. eles, não interessa. Eu vou responder. Você vai a ter um pergunta. tempo na próxima, você pode usar na o tempo próxima, pra fazer não, isso. Eu vou né? responder. Eles me perguntaram e começaram a falar um monte de coisa que o cara não tem autoridade nem dentro da própria casa. É porque o e aí eu não combinado, vou poder o responder. combinado. Não é isso, bem. É porque o combinado nessa Bem, aqui era um vamos superchat, fazer aí o cada um seguinte, ia ter 3 minutos pra ô, falar. Cabreira, eu vou Cada um marcar. ter 3 minutos, depois ter mais 2 minutos pra cada um e depois continua. Mas ela que me perguntou e não me deixa responder. Vamos pro próximo superchat. Parabéns à senão juíza, a gente parabéns. fica aqui o tempo Por gestar todo. uma criança. Parabéns Fazer à uma criança juíza. gestar uma A criança. família queria dar prosseguimento à gestação e a criança Vamos lá. também queria. Uma criança E igual eles uma dizem que criança. as famílias não importam. Vamos Então as passar pra feministas próxima aí. pressionaram Vamos lá. aquela Obrigada. menina a abortar Vamos e lá, parabéns à juíza. A Juliana